Por que os espelhos mancham? O principal elemento para transformar um vidro transparente em espelho é a prata. E o contato da prata com o oxigênio provoca a oxidação. A oxidação na prata é percebida quando essa prata, que geralmente é brilhante, fica com manchas escuras. E a oxidação é o grande vilão da história, ou seja, prata desprotegida, oxidação na certa. Uma ótima instalação inicia-se primeiramente com uma ótima compra. Por isso, a Guardian protege a prata do espelho com várias camadas de tintas especiais e resistentes, o que evita o processo de oxidação. A Guardian foi a primeira fabricante de espelhos no Brasil a produzir uma linha de espelhos livre de metais pesados, ou seja, que não causa prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Isso porque os espelhos são fabricados a partir do processo Copper Free desde 1999. A produção do espelho Guardian Copper Free inovou quando retirou do processo de fabricação os seguintes componentes: zinco, cobre e as pinturas com alto teor de chumbo, muito comuns no processo de produção do espelho. Esse e outros processos permitem que a Guardian produza espelhos com alta reflexão e 10 anos de garantia. Não é à toa que o espelho Guardian é sinônimo de qualidade. E desde 2003 vem conquistando o selo Top of Mind do setor. A grande aceitação do espelho Guardian pelo mercado acabou gerando alguns problemas, e um desses maiores problemas foi a questão da falsificação. Todos sabem que o fundo do espelho Guardian é azul. Então muitas empresas começaram a pintar também seus espelhos de fundo azul e começaram a vender esse espelho como Guardian. E para evitar que os consumidores fossem enganados, a Guardian desenvolveu um selo holográfico de legitimidade. Ou seja, toda vez que você adquire um espelho Guardian na sua beneficiadora, esse espelho ele tem que vir com um selo colado. Mas aí você pode questionar: ah, Gabriel, então quer dizer que espelho Guardian não mancha? Pode manchar se não for manipulado corretamente. Só que a manipulação desse espelho não começa na instalação, começa muito antes. Então vamos supor que você é uma vidraçaria que compra espelho em chapas. Quando você vai cortar esse espelho, primeira coisa que você tem que prestar atenção é na qualidade da sua mesa. Existem superfícies, algumas de carpete, dependendo do tipo de carpete, ela retém muitos caquinhos, muitos fragmentos de vidro. Então, nesse movimento de você puxar o espelho para lá e puxar o espelho para cá, esses caquinhos eles podem riscar o fundo do seu espelho. Por isso, recomenda-se uma mesa com colchão de ar, que é aquela mesa que tem um motor, e quando você liga, ela meio que suspende o espelho, justamente para ter essa facilidade de mobilidade e que também evite-se riscos. Mas, por exemplo, se na sua vidraçaria você não tiver uma mesa desse naipe, né? Se você não tiver uma mesa com colchão de ar, o ideal é que a todo momento você higienize a mesa, eliminando esses pequenos cacos ou esses fragmentos de vidro ou qualquer outro tipo de fragmento que esteja em cima da mesa, para que você não risque o fundo do seu espelho. Esse é um diamante, alguns chamam de cortador, mas na verdade é um riscador de vidro. Mas o que eu quero te chamar a atenção é sobre esse líquido que tem aqui dentro. Geralmente, o que nós utilizamos para poder lubrificar o nosso corte? Ou é óleo diesel, ou o mais utilizado, pelo menos na minha região, é o querosene. Acontece que o óleo diesel e o querosene são excelentes solventes. O que eu falei para você? O que protege a prata? Tintas. Então, quando a gente quer dissolver uma tinta, o que a gente usa? Solventes. Ou seja, se você utiliza querosene para lubrificar os seus cortes, saiba que você está pondo em risco a integridade da tinta do seu espelho. O ideal para cortar espelho é o fluido de corte específico para espelho. Ok, então agora você cortou o seu espelho adequadamente, aí você vai ter que dar um acabamento. Ou você vai fazer uma filetagem, ou você vai fazer um polimento, que a gente chama, uma lapidação, cada um chama de nome, e aí também entra outras questões. Então olha só, vamos começar então com a parte do filetamento. Então aqui nós temos o espelho, tá? Aqui o fundo do espelho azul, e aí essa máquina ela tem a rotação nesse sentido aqui. Então o processo de lapidação ele se iniciava primeiro com uma filetagem. Ó, filetou por cima, e aí você tem que polir esse espelho, porque senão fica dando aquele brilho na lateral. Então você quer tirar aquele brilho, você tem que lapidar, o que a gente chamava de polir isso daí, com várias lixas, lembrando que quanto maior o número da lixa, mais fino, né, mais quantidade de grãos ela tem, ela é mais fina.
Então iniciávamos o processo, só que é o seguinte. Então você inicia o processo aqui filetando. Quando você vai polir, você tem que fazer esse movimento aqui. Como a máquina ela gira para cá, se você inclinar um pouquinho a máquina, você pode arrancar a tinta. Então é o sentido de arrancamento. Então o que nós fazíamos? Lixa primeiro em cima, e aí você não pode fazer esse movimento, senão você está no sentido de arrancar a tinta. Olha só a tinta. Então o que nós fazíamos? Virávamos a máquina assim, porque ela continua rodando para cá. Então filetou, filetou, e aí você começa o polimento, porque senão você pode arrancar a tinta do seu espelho. O ângulo final desse filete ele tem que ser de 45 graus, aproximadamente. Outro detalhe também é que, se você não tiver muita habilidade de lixar o espelho, o que acontece é que esquenta-se muito aquela área que você fica ali, né, teimando naquela parte ali, e se essa temperatura chegar a mais de 150 graus, você perde o espelho, você estraga a borda do seu espelho. A outra questão é, terminou de fazer a lapidação ou polimento do seu espelho com lixadeiras manuais, o ideal é que você higienize o seu espelho com água limpa e seque as bordas. Mas você pode falar assim, Gabriel, eu não faço nenhum beneficiamento na minha vidraçaria, rapaz. Eu compro tudo pronto na beneficiadora. Ok. E se você compra esse espelho já todo beneficiado da sua beneficiadora, você também tem que ter algumas informações, como por exemplo, lembre-se que numa vidraçaria ou numa obra qualquer, você faz ali o acabamento com uma lixadeira de mão, né, que a gente chama, uma lixadeira manual. Só que na indústria, é diferente, na indústria geralmente eles utilizam lapidadoras. Lapidadoras, ao invés da lixa, eles utilizam rebolo. Então a primeira informação que é ideal que você tenha é quais as condições do rebolo. Gabriel, mas esse cara nunca vai deixar olhar o rebolo da máquina dele. Mas você tem que certificar, por exemplo, na questão de como tem vindo a lapidação do seu espelho. E visivelmente você vai saber se a sua lapidação está legal ou não. Agora começa a questão muito importante. Para utilizar o rebolo, ele tem que ser refrigerado com água. O pH de neutralidade da água é 7. 7. Se esse pH ele estiver abaixo de 7, significa que essa água está ácida. O que acontece? Se você aplicar um ácido na tinta, o processo de lapidação ele é um processo agressivo à borda do espelho. Mas ele é necessário. Mas mesmo que você olhe assim, você fala, nossa, está perfeito. Se a água do seu fornecedor não estiver legal, ela estiver ácida, você cria um processo, você não, no caso o seu beneficiador, né? Ele cria um processo altamente destrutivo para a borda do seu espelho. Ou melhor, para a pintura da borda do seu espelho. Por quê? Abre os poros e injeta ácido no seu espelho. Por isso que é importante o pH da água. Um outro detalhe é o seguinte, agora imagine a seguinte situação, você tem o rebolo que abre microfissuras na borda do seu espelho, o seu beneficiador pode ter uma água ácida lá sendo jogada na borda do seu espelho, que está fragilizada pelas microfissuras, e depois o que ele faz? Ele pega aquele espelho, ele tira da máquina aquele espelho, coloca num cavalete. E aí o ácido está trabalhando. Ou então, na pior das situações, o que ele faz? Ele tira aquele espelho da lapidadora e embrulha para você num saco bolha. Aí ele criou uma perfeita condição de destruição da tinta do seu espelho. Por quê? Porque você tem um espelho fragilizado pelas microfissuras, você tem ácido, né, uma água ácida ali, e você isola isso. Ou seja, aquele ácido vai tentar evaporar, não vai conseguir, ele vai continuar ali dentro, vai se transformar numa panela de pressão ali dentro ali, e não tem para onde aquilo sair. E aí depois você deixa esse espelho encostado lá na sua empresa, e depois de um mês, sei lá, 45 dias, você vai colocar na cara do seu cliente e ele já dá sinais de que está oxidando. Por isso que eu falei, o processo começa antes da instalação. Então esse é um dos grandes motivos porque a gente sempre costuma presenciar os espelhos manchando na borda. Não adianta fazer um espelho top se na manipulação a gente faz errado. Então, quando você for retirar, olha só, nós estamos falando só de comprar. Então, quando você for retirar esse espelho do seu beneficiador, certifique-se que a borda está bem lapidada, certifique-se que ele está utilizando o pH correto, certifique-se que imediatamente ele retirou esse espelho da lapidadora e já lavou o espelho e secou o espelho. E certifique-se que não existe riscos aqui atrás, na camada da tinta do espelho. E não se esqueça de exigir o selo de legitimidade do espelho Guardian
colado em cada um dos espelhos. Então agora a gente vai para a questão do transporte. E aí você vai carregar esse espelho. Então o que eu costumo ver? Eu costumo ver o pessoal carregando o espelho com a parte refletiva para fora do cavalete. E aí o que você causa? Um acidente. Por quê? Porque o sol bate naquele espelho e causa uma reflexão que dá um baita de uma reflexão mesmo, de uma claridade, a gente chama aqui no interior de ar. Dá um ar no olho da pessoa e aí a pessoa fica cega por algum momento e não vê nada e você pode realmente causar um acidente porque você coloca o seu espelho com a face virada para a rua. Mas tem os caras que são mais espertos e colocam o espelho para dentro. E aí você também cria um problema. Por quê? Independente se o seu espelho estiver para fora ou para dentro, ele pode estar exposto aos detritos causados pelo trânsito. Você sabe, quem já não tomou uma pedrada num vidro aí de um carro, já não trincou o vidro? Imagina só, esse espelho tá aqui, ó, lá, e você tá lá, ó, e toda aquela areia, tudo resquício vindo aqui, então você pode arranhar a camada do seu espelho, a camada protetora do seu espelho. Aí você não sabe de onde veio o risco. Aí você fala, não, ó, comprei lá, tava riscado. O cara me entregou o espelho riscado. E às vezes você mesmo que riscou e nem sabe disso. E aí, o que vai acontecer? Você não vai ver o problema, você vai chegar lá, vai instalar o espelho, e depois de alguns meses, o cliente vai te ligar e falar, ó, apareceu uma manchinha ali no meio do espelho. E aí você nunca vai imaginar que essa manchinha foi causada porque quando você transportou o seu espelho, bateu uma pedrinha aqui e riscou a camada do seu espelho. Lembra? Prata exposta, oxidação na certa. Então o que é o ideal você fazer? O que o vidraceiro inteligente faz? Ele lona a carga. Lógico que ele vai proteger, né? Se tiver vários espelhos, você vai colocar uma proteção entre o espelho para ele não ir riscando, você vai lonar, você vai amarrar. Tem gente que amarra e lona, tem gente que lona e amarra. Aí vai do seu critério de amarração. Mas o importante é que você lone, porque você lonando, você evita a reflexão de qualquer lado e principalmente você evita que detritos risquem o seu espelho. Além da lona, obviamente, você também tem que ter um cavalete decente, um cavalete emborrachado, um cavalete preparado com a angulação certa. Você tem que ter, por exemplo, um local de armazenamento interessante, livre de umidades. O que eu vejo muitas vezes? Os caras põem uma borrachinha no chão, olha só, vê se isso não acontece na sua vidraçaria. Aí vai descarregar o espelho, põe uma borrachinha no chão e aquele espelho fica ali. Aí chega dia de sabadão é dia de quê? Dia de limpeza. Aí a gente vai lavar carro, vai lavar galpão, aí você lava o galpão e aquele pó de cimento vai na borda do espelho. Então o ideal é que o espelho sempre fique suspenso e que evite-se umidade, protegido com borrachas. Principalmente no galpão, né, na sua vidraçaria e também na obra. Na obra a gente vê absurdos acontecendo. Então lembre-se que, olha que a gente nem falou de instalação, então antes mesmo de você começar a instalar, você já tem que se preocupar com a qualidade do seu espelho. Se você manipula esse espelho na sua vidraçaria, você tem que saber como que você vai fazer. Se você não manipula, já compra esse espelho transformado, manipulado do beneficiador, você tem que saber o que você tem que cobrar ao seu beneficiador. Porque você é cliente e você tem que comprar um produto ideal. Porque é bom depois se manchar um espelho, quem vai ficar com esse problema na mão é você. A gente não falou de instalação ainda, mas fique tranquilo que eu vou falar. Nós vamos falar de instalação química, instalação mecânica, instalação com silicone, com fita, que no caso são instalações químicas, limpeza, a gente vai falar de muita coisa ainda. Hoje a gente só falou do antes da instalação. Legal? Lembrando que, ó, temos nossos vídeos aqui, tá? E temos também a nossa página para você assinar aí no YouTube. Meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor vidreiro e, ó, estamos juntos.